Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Em primeiro lugar, Neguinho Abril, que poema mais lindo! Depois eu vou fazer a leitura aqui, tá? Em homenagem às mulheres, né? Aquelas que dizem que é frágil, mas que na verdade são os seres mais fortes desse planeta. Obrigada, viu, meu amor? Feliz Dia das Mulheres pra você, atrasado. Gente, caiu aqui pra mim, né, de novo, um texto de uma página do Instagram, doutora.mirella, com dois L, Senise. Vou colocar aí no título do vídeo. Especialista em autismo. Eu que tenho nesse momento duas pessoas que eu atendo, uma pessoa adulta e uma adolescente autistas. E no adulto tenho percebido esse tema que nós vamos falar sobre ele agora: exaustão autista. Uau! Vamos lá, doutora Mirella Senise. Sabe aquela sensação de estar completamente drenado, como se cada som fosse alto demais, cada toque fosse incômodo e cada interação social sugasse toda a sua energia? Isso não é apenas cansaço comum. Para autistas, isso tem um nome: exaustão autista. Muitas pessoas não sabem, mas viver em um mundo que não foi feito para a nossa forma de funcionamento exige um esforço enorme. Desde pequenos aprendemos a mascarar nossas dificuldades, a nos moldar às expectativas sociais e a lidar com estímulos que para os outros podem ser irrelevantes, mas que para nós são avassaladores. Tudo isso cobra um preço. O que é a exaustão autista? Diferente do burnout comum, que geralmente está relacionado ao excesso de trabalho, a exaustão autista ocorre quando o esforço para lidar com o mundo neurotípico se torna insustentável. É como se a bateria simplesmente acabasse sem chance de recarga rápida. Ela pode ser desencadeada por vários fatores como sobrecarga sensorial, barulhos, luzes, cheiros, toques, tudo ao mesmo tempo. Excesso de interações sociais, tentar entender expressões faciais, manter contato visual, saber quando falar e quando calar, tudo isso exige processamento constante. Camuflagem autista, masking, tentar parecer neurotípico, forçar interações que não são naturais e esconder os próprios traços autísticos. Mudanças inesperadas na rotina. Algo pequeno para os outros pode ser um grande desafio para nós. Demandas excessivas e falta de tempo para recarregar. Quando não há espaço para descanso, o colapso se torna inevitável. Como identificar os sinais de exaustão autista? Sensação extrema de cansaço mesmo após dormir, irritabilidade e dificuldade em lidar com estímulos do dia a dia, necessidade urgente de isolamento para evitar colapsos emocionais, sensação de confusão mental, dificuldade de concentração e lapsos de memória, sintomas físicos como dores no corpo, enxaquecas ou crises gastrointestinais, aumento da sensibilidade sensorial, tornando coisas comuns insuportáveis. O que fazer para evitar ou aliviar a exaustão autista? Respeite seus limites. Se sua energia está acabando, dê-se a permissão para descansar. Reduza estímulos. Use fones de ouvido com cancelamento de ruído, óculos de sol e evite locais movimentados sempre que possível. Evite sobrecarga social. Não se sinta culpado por recusar convites ou precisar de tempo sozinho. Crie uma rotina de descanso. Ter momentos previsíveis para relaxar pode ajudar a evitar crises. Pare de camuflar quando possível.
Ser autêntico pode reduzir o desgaste emocional. Busque apoio. Terapia com um profissional que entenda do autismo pode ajudar muito a lidar com os desafios diários. A exaustão autista não significa fraqueza, ela é um sinal de que seu cérebro está operando no limite. Se você sente que está chegando nesse ponto, priorize seu bem-estar. O mundo pode esperar, mas a sua saúde mental não. Palavras de doutora Mirella Senise. Gente, amei, amei, amei. E é isso. Eu acho que, no caso, né, em questão que eu, né, me inspirei nele para fazer esse vídeo, uma pessoa que, por razões óbvias de exclusão, não fala desse diagnóstico para ninguém e tem uma posição de liderança, de gerenciamento de equipes e realmente se sobrecarrega demais e também na vida familiar acaba se sobrecarregando porque as demandas, entre aspas, normais de interação social são requisitadas e acaba não tendo esse tempo, né, de recarregar as baterias. E isso muitas vezes passa para qualquer pessoa, isso eu digo até pelo meu próprio marido, a pessoa antissocial, ai meu Deus, não gosta de estar no meio das pessoas, ai, né? Quando o meu marido, quando ele estava no meio de uma demanda grande de estímulos, o que ele fazia? Ele deitava e dormia. Então ia para casa das minhas filhas, depois do almoço ele deitava ali e dormia, né? E só que ele não dormia um cochilinho, se deixasse ele dormia 5 horas, né? Para fugir daquele excesso de estímulos. Obviamente nos primeiros anos eu não entendia, depois, né? Que aí quando houve o diagnóstico, aí eu fui estudar mais a fundo as questões do autismo, obviamente a gente passou a entender que aquilo era um mecanismo de defesa, como acaba sendo um mecanismo de defesa para todos os autistas, não é? A minha adolescente, né, de 15 anos, ela tá agora, fez 15 anos agora no início do ano, ela tá comigo há 1 ano e pouquinho, ela melhorou muito a questão da interação social, mas mesmo assim, quando existe um excesso de estímulos, ela entra num processo de ansiedade maluco. Então, respeitar o funcionamento do cérebro que faz o processamento desses estímulos de uma maneira muito diferente, assim como para as pessoas altamente sensíveis, eu me reconheço muito nesse processo, né? Quando os estímulos são demais para aquilo que eu posso processar, apesar de não ser autista, né? Mas altamente sensível. Então, respeitar esses limites em primeiro lugar é extremamente importante. Claro que hoje eu consigo respeitar porque estou aqui sozinha, mas se eu estivesse na interação do dia a dia com a minha família, com as minhas filhas e com essa demanda de interação o tempo todo, realmente eu sentiria aquele esgotamento, como eu senti, além de ter diagnosticado aquela questão do baço, aquele esgotamento que foi algo que eu não tinha força nem para falar, exatamente como aconteceu com a dengue. E depois soube que poderia ser inclusive uma sequela da dengue, esse mau funcionamento do baço, né? Que traz energia pra gente. Então, respeitar os limites em primeiro lugar, para mim, é fundamental. Eu sei que é complicado para algumas pessoas, não é? Que convivem com uma pessoa autista que tem expectativas, como eu vejo a mãe da minha pacientinha, tem expectativas altíssimas em relação às interações sociais dela e de verdade acaba se frustrando e muitas vezes exigindo algo que é muito além, né, do que seria possível realmente para quem é autista, né? Tem um autismo de grau leve, tanto um quanto o outro, mas mesmo assim com prejuízo nas interações sociais, né? Então respeite seus estímulos, se a sua
energia está acabando, dê-se a permissão para descansar. E nem sempre essa permissão é dada não só pela própria pessoa, como pelas pessoas que estão ao redor. Reduza estímulos, use fones de ouvido com cancelamento de ruído, óculos de sol e evite locais movimentados sempre que possível. Quando você tem um trabalho que exige direto de você né, reuniões e reuniões e reuniões, fica difícil botar um foninho de ouvido, né? Evite sobrecarga social. Não se sinta culpado por recusar convites ou precisar de tempo sozinho. A própria pessoa talvez não se sentiria tão culpado, mas quando a demanda familiar é muito grande, sem conseguir entender que há necessidade desse descanso, de respeitar esse limite, aí fica complicado, porque além da pessoa se sentir sobrecarregada, exausta, se sente culpada por não conseguir acompanhar as demandas. Crie uma rotina de descanso. Ter momentos previsíveis para relaxar pode ajudar a evitar crises, né? Tenho dado alguns conselhos aí, algumas orientações nesse sentido. Pare de camuflar quando possível. Tenho conversado um pouco, mas não há assim, como se diz, nenhuma abertura para que esse diagnóstico seja de alguma forma compartilhado, né, com pessoas no trabalho, porque sabe que vai existir muito mais uma exclusão do que um abraçar da causa autista, né? E isso deveria ser falado nos ambientes de trabalho, deveriam ter, sabe, palestras, essas coisas, porque podem existir muitos autistas que não têm nem diagnóstico lá dentro, trabalhando, né, em todas as empresas, e que vão, de alguma maneira, se sentir extremamente sobrecarregados, e que somente um pequeno espaço de tempo para dar uma desacelerada no cérebro seria suficiente para que essa pessoa pudesse trabalhar, pudesse render, porque são pessoas extremamente úteis do ponto de vista profissional, porque muitas vezes são extremamente inteligentes, né? São brilhantes muitas vezes. Então, acho que isso deveria ser muito mais bem trabalhado nos ambientes profissionais, né? Vamos lá. E busque apoio. Terapia com um profissional que entenda de autismo pode ajudar muito a lidar com os desafios diários. Eu penso que os materiais que existem sobre autismo, antes de ter essa conotação do cérebro neurodivergente, né? O cérebro é realmente diferente. Se tratava de autismo sob um outro ponto de vista, né? Agora, muitas pesquisas e terapias, né, que vão falar do tratamento do autismo de uma outra maneira. Então, a gente tem que sempre estar se atualizando, né? É um tema que antes não me interessava porque não tinha chegado às minhas mãos, né? Durante muito tempo, nenhum paciente autista. E a partir do diagnóstico do meu marido, eu comecei a me, como se diz, entrar muito mais nesse assunto, a me capacitar um pouco mais para entender, né? E a partir disso também começaram a chegar alguns casos. Nesse momento eu tô com esses 2 casos, né? E gosto demais porque acho que essas pessoas que de alguma maneira acabam sendo excluídas pela sociedade, acabo me identificando, porque por N razões sempre fui excluída, desde a minha altura até por ser paranormal, por ser altamente sensível e etc, etc, não é? E então gosto muito de fazer esse tipo de atendimento nesse momento, né? Então é isso, gente. Acho legal que a gente saiba disso e que a gente possa respeitar os limites que a própria condição do autismo estabelece para quem está inserido dentro dessa categoria, certo? Vamos lá. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!